Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. O racismo pode se expressar no nível pessoal e internalizado, determinando sentimentos e condutas. No nível interpessoal, produzindo ações e omissões. Também no nível institucional, resultando na indisponibilidade ou no acesso reduzido a serviços e políticas de qualidade, num menor acesso à informação, numa menor participação e controle social e na escassez de recursos e oportunidades. Hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra e, por reconhecer a importância desse debate, esse assunto que comemoramos hoje, o programa Grandes Temas debate, então, o racismo no Brasil. Para isso, contamos com a presença de Sargento Regina, coordenadora de políticas de promoção da igualdade racial do Governo do Estado, Elizabeth Lima, assistente social, militante da Organização de Mulheres Negras do RN, Ajagum Obirim, e militante da Articulação Nacional de Mulheres Negras Brasileiras. Amanda Pereira, graduanda em História na UFRN e militante do coletivo de mulheres negras As Carolinas. E Caroline Alves, estudante de Serviço Social da UFRN. Integrante da rede de jovens de matriz africana e terreiros do RN. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Hoje, então, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e a pergunta óbvia é: existe um dia, não é, para relembrarmos a questão negra no Brasil, e sempre que há um dia comemorativo a gente fica se perguntando, temos mais razões para celebrar, para comemorar ou para levantar pontos de dificuldade, de desafio ainda em relação a esse tema? Eu acho que assim, boa noite, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. No estado do Rio Grande do Norte, o racismo, né, infelizmente, ainda é bem visível, né, principalmente o racismo institucional. E a coordenadoria tem um grande desafio nesse sentido. Nós entregamos um relatório ao governador do estado, solicitamos ao governador que nós pudéssemos estar combatendo esse racismo institucional que muitas vezes vem maquiado, né? E a gente encontra ele, por exemplo, na segurança pública, ele está naquele agente que está ali para lavrar o boletim de ocorrência, até o investigador e o chefe de investigação, que muitas vezes não vão atuar diretamente naquela ocorrência, simplesmente porque é uma ocorrência no terreiro, é uma ocorrência com gay, é uma ocorrência com um jovem negro de periferia. Então, esse racismo institucional ele precisa ser combatido, né? E no nosso relatório a gente apresentou os dados, né, que no meu entendimento, enquanto coordenadora, considero alarmantes dentro do estado do Rio Grande do Norte. E há uma necessidade de uma ação imediata, né? Por isso a gente conseguiu que o governo decretasse o Programa de Combate ao Racismo Institucional, o PCRI, né? E nós estamos agora num desafio grande junto aos movimentos, porque não se faz um combate desse, um enfrentamento desse, sem o apoio dos movimentos sociais. É impossível. Então, junto com os movimentos sociais, nós iremos organizar seminários de capacitação para policiais, militares, civis, agente penitenciário, guarda de trânsito, guarda municipal, porque há uma necessidade que isso aconteça, uma necessidade urgente, né? E na saúde não é diferente, também iremos fazer essa capacitação, porque entendemos que o racismo institucional começa lá no boletim do formulário de atendimento e vai até o médico que passa para lá e para cá e vê aquela mulher negra ali agonizando e não atende. Então, são vários tipos de racismo que existem dentro da gestão pública e precisa ser combatido. E a coordenadoria está com o entendimento de que é necessário, é urgente, e dia 29, inclusive,
na abertura da nossa conferência, que está sendo construída por todos os movimentos junto com o governo do Estado, nós iremos lançar a campanha RN Sem Racismo, né? E queremos levar essa campanha para todas as instituições, todas as autarquias, né? As secretarias precisam abraçar, porque nós temos problemas de intolerância religiosa graves dentro das escolas, né? Nós estamos acompanhando agora uma aluna, né? Uma jovem de 17 anos, né? Que foi chamada de macumbeira dentro da sala de aula pelo professor, e ele achou pouco, ainda reproduziu isso em outras salas, né? E ela agora não quer ir para a escola, claro, compreendemos perfeitamente, porque quando ela chega na escola, ela é xingada, né? Ah, vem a macumbeira, filho de macumbeiro, fez macumba para o professor. Então, assim, um absurdo. Como é que a gente aceita uma coisa dessa? Então, o 20 de novembro, ele vem contrapor, né, essa data tão importante para a população brasileira, especificamente para quem faz o movimento negro brasileiro e potiguar. Ele vem contrapor ao 13 de maio, né? 13 de maio, que oficialmente nós reconhecemos que existe, mas ele não dá conta da importância que é o 20 de novembro. Foi uma data simbólica, significativa, que um militante negro, Silveiro, lá de Porto Alegre, colocou, e essa data ela vem celebrar a morte de Zumbi, mas a luta de Dandara, de Acotirene, nossas referências negras nesse país. E essas questões, né, assim colocada, que o racismo ele é central na estrutura de sistema que nós vivemos na sociedade brasileira, e nós acreditamos que esse enfrentamento do racismo, ele não pode e nem deve estar limitado somente à população negra. Ela é de responsabilidade da sociedade como um todo. Então, o 20 de novembro, nós temos sim que celebrar, comemorar. Nós não vivemos num mundo de lamentações, né? Nós temos sim que cada dia mais assumir a nossa negritude, nossa identidade negra. A sociedade civil, que nós aqui fazemos parte, em conjunto com o governo, né, na pessoa aqui do Sargento Regina, na Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, que quando o governo, em nível nacional, decreta a criação de uma Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI, com status de ministério em 2003, ele coloca para o mundo, sobretudo para a América Latina, que o Brasil não vive o mito da democracia racial, né? Então, o Estado brasileiro, desde 1988, ele tem uma dívida histórica que não tem preço, inafiançável, não tem dinheiro, não tem cifra que pague, apenas com políticas públicas. E é preciso, nesse momento que nós estamos vivendo, uma conjuntura política que, de alguma forma, não tem avançado, muito pelo contrário, tem regredido, há um retrocesso das últimas políticas, dos últimos 15 anos, com políticas públicas demandadas pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres negras desse estado e desse país, e não tem avançado em nível da União, federal, estadual e municipais. Nós temos aí a Lei 10.639, de 2003, podemos exemplificar casos isolados de professores responsáveis, dedicados à temática, mas não tem entrado no projeto pedagógico da escola. Nós temos aprovada uma lei sobre a saúde integral da população negra. É uma política nacional e o Estado como um todo, os municípios, a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde não tem acelerado, né, para que a gente possa celebrar com mais ênfase, com mais aguerrida, com mais motivadas, né? Então, esse é o cenário, né? E mesmo assim, em sempre dos nossos ancestrais,
nós não estamos começando hoje. Essa aqui é uma roda de uma sequência, né? Desde que os negros vieram escravizados, né? Vieram é uma palavra até amena. E durante muito tempo nós estudamos que os negros foram trazidos, né? Como se fosse ao bel prazer. Na verdade, eles eram reis e rainhas, e ninguém em sã consciência viria para o Brasil, para esse país, sofrer também a violência. Em 1988, quando foi assinada a Lei Áurea, naquele momento, a população negra continuou marginalizada, à margem das políticas públicas. Então, 20 de novembro é uma data para a gente reafirmar, né, que todos os dias são dias de enfrentamento ao racismo, à intolerância religiosa, né? Parte aqui, acho que todas aqui fazem parte dessa tradição de povos de matriz africana. As 4 aqui são pertencentes e só sabe a dor da intolerância religiosa, só sabe a dor de discriminação racial é quem dela passa. E nesse contexto que a Elizabeth estava falando, em relação às mudanças, né, todo o contexto político que o nosso país vivenciou lá na Constituição e o que a gente vivencia agora, né, só reafirma cada vez mais o conservadorismo e o preconceito diante das pessoas que são praticantes de religiões de matriz africana e principalmente das pessoas negras, né. Foi colocado aí a questão de esse dia é um dia de comemoração ou um dia de luta. Eu acho que, na verdade, esse é mais um dia de luta para a gente, porque no nosso país a gente tem um costume de perceber as coisas só no dia do feriado, né? Ou no dia que está para comemorar. Só que negro existe todos os dias. Nós estamos aqui todos os dias, nós vivenciamos situações de racismo diariamente, seja um racismo físico, seja um racismo verbal, seja um racismo simbólico num olhar. No menino que começa a estar com turbante, já é uma expressão para o outro. Já pode ser uma coisa alvo do preconceito, do racismo, né? E como isso vem passando despercebido na nossa sociedade, né? Se acredita que o racismo é algo naturalizado, ações, se você pergunta para muitas pessoas negras, você já sofreu situações de racismo, elas param para pensar. Porque o racismo acaba sendo algo que está dentro de nós, desde a nossa formação. Nós fomos colonizados da maneira que fomos, né? E somos até hoje acaba colonizados. Sendo naturalizado, né? Exatamente. Continuamos sendo colonizados. Quando aí, com essa onda de conservadorismo, nessa crise horrível, que eu não gosto de dizer essa palavra, está aí colocando que os terreiros, eles não podem, eles devem ser alvo de intolerância, de violência, porque não está defendendo, é uma outra crença, é uma diversidade cultural que ela não pode existir. O Estado laico, ele não abarca essa nossa religiosidade, que é específica. Eu acho que, para além do Dia da Consciência Negra comemorar, é um dia que a gente usa, não só esse como outro, como ferramenta de luta. Porque é o dia que se tem a visibilidade que a gente não alcança nos outros. Isso é que é o mais complicado. Porque quando a gente fala em racismo institucional, racismo institucional, a gente tem ali grandes instâncias do Estado que está implementando essa questão do racismo. Mas a gente esquece que só ganha espaço porque o racismo institucional cria e reforça. Porque quando a gente nega para uma sala de aula que tem a existência, que existe negros, o espaço do negro dentro do país, para essas crianças, para o jovem não sendo formado, lá na fora, ele vai ser o policial, vai ser a enfermeira, o médico que vai negligenciar. Então, o racismo institucional, ele vai criar e mais na frente vai reforçar. E no final das contas a gente acaba o quê? Mais uma vez no extermínio, né? A gente compreende todas as lutas, a gente, né, vem o tempo todinho debatendo essa questão do negro no país, mas a gente tem que entender que existe um inconsciente coletivo que não é mais tão inconsciente, que está o dia todinho, o tempo todinho expulsando a gente do espaço, questionando a cor que a gente tem, questionando o modo que eu quero usar meu cabelo, a religião que eu escolhi para mim, né? O Estado laico, mas que só aceita o cristianismo, porque eu, enquanto juremeira, não posso, porque as companheiras do candomblé não pode, né? E como é que a gente vai também dizer para essas pessoas que sofrem, porque é difícil você se reconhecer enquanto negra, porque é sempre morena, né? A gente passou por morena,
inúmeras variações que nenhuma dizem qual é a minha raça, qual é a cor da minha pele, porque a cor da minha pele não é só motivo de vergonha, ela é motivo também de medo, né? Eu, enquanto mãe, também tenho esse medo que os meus filhos saem na rua se eles são taxados. E minha mãe, com certeza, teve. A diferença é que ela não teve a luta que eu tenho hoje, né? Nesse sentido, dentro dos movimentos. É claro, a luta dela foi muito maior, inclusive. Mas como a gente vivenciar isso? Como a gente passar por esses espaços? Para mim, o Dia da Consciência Negra não é um dia de comemoração. É um dia que eu pego esta ferramenta de luta que existe uma vez por ano para implementar a luta que eu faço o ano inteiro. De resistência. Né? Não sei se as companheiras entendem dessa forma. Com certeza. Inclusive, hoje eu dei uma entrevista e falava isso, né? Eu disse para a coordenadoria, a consciência negra é todo dia. A gente não pode ver só como um único dia, né? Porque os desafios são imensos. E eu queria, ainda tocando no ponto da questão da intolerância religiosa, e eu faço questão de salientar bem a questão da intolerância religiosa. Por quê? Porque nós temos casos graves aqui no nosso estado, né? Nós tivemos uma reunião o mês passado com a secretária de Segurança, onde eu tive a oportunidade de levar algumas pessoas, né, algumas ialorixás e babalorixás, que são sacerdotes da nossa religião, para que eles pudessem, né, dar seu depoimento para a secretária de Segurança e dizer para ela o que estava acontecendo. Porque a gente já vem no enfrentamento de que aquele problema precisa ser resolvido, mas aquela autoridade policial que recebeu a denúncia não tem dado uma resposta. Então foi preciso a gente ir até a Secretaria de Segurança Pública. E foi quando a gente colocou a necessidade da capacitação e falou para ela da necessidade de se criar uma rede de proteção. E essa rede de proteção, ela vem com a inauguração do nosso centro de referência de combate ao racismo e intolerância religiosa, que já foi decretado pelo governo e precisa ser inaugurado, nós precisamos disso, uma delegacia especializada e uma ouvidoria. Então, com essa rede de proteção, a gente amenizaria, né? A gente não vai resolver definitivamente, né? Mas, por exemplo, nós temos um caso de um barracão de Umbanda, lá na Zona Norte, que o cidadão entrou dentro do barracão armado, né? Mandou parar o toque, disse que se os tambores voltassem a tocar, ele voltava lá, matava o pai de santo, matava todo mundo que estivesse lá, né? Então, esse é um caso, né? Nós temos o caso, por exemplo, lá de São Gonçalo, aonde, lá em Guanduba, né, a mãe Cristina, que ela não consegue praticamente nem os filhos dela sair de dentro de casa, né, que são xingados, jogam pedra. E essa questão das pedras é bem interessante, porque virou um modismo aqui, né? E na nossa cidade, então, é impressionante. A maioria dos nossos barracões que estão em áreas de extrema vulnerabilidade, né? E aí vem a questão de que, naquele local, o barracão, por ser um local religioso, não pode botar a mão na porta e impedir que as pessoas entrem. Então, eles estão extremamente vulneráveis, né? E aí entram pessoas, e essas pessoas a gente não sabe a intenção, né? E aquela pessoa é um homofóbico, e a gente tem muitas pessoas LGBTs dentro dos nossos terreiros, porque nossa religião abraça. Então, já houve casos de homofobia, de espancamento, né? E aí você junta tudo. É homofobia com racismo, com preconceito, com discriminação. E isso está se transformando numa bola de neve, né? E nós estamos muito preocupados com isso. E a gente precisa fazer um trabalho grande dentro do Estado. Os municípios, eles são responsáveis, né? A coordenadoria tem puxado a responsabilidade dos municípios. Não se admite que um município ele tenha comunidade cigana, quilombola, terreiro, indígena, e ele não consiga realizar uma conferência municipal. Mas a gente teve isso. Teve vários municípios dessa natureza que não fizeram suas conferências, né? E aí, por que isso? Qual é o grande problema? É porque a igualdade racial não é prioridade. Né? Não é prioridade. Uma ligação que eu achei quando a gente estava conversando antes do programa é também a gente entender que a intolerância religiosa também é reflexo do racismo. Sim. Porque qual é a religião que está sendo atacada o tempo todo? Né? Qual é? É a religião dos pretos. Né? Então, como é que a gente faz? E para isso nós vamos realizar, quarta-feira, dia 22, na Assembleia Legislativa,
uma audiência pública que tem como tema enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa. E a gente espera que estão sendo convidados a secretária de Segurança Pública, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a sociedade civil. E a intenção é que a recomendação que no final dessa audiência crie-se um GT, um grupo de trabalho, para em 2018 a gente possa traçar estratégia de enfrentamento a esses casos já aqui expostos, né? É uma situação que não é uma singularidade dos estados do Rio, de São Paulo, que estão mais em evidência, né, na mídia, mas isso acontece todos os dias aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente entende, tenho certeza que todas aqui entendem, que o racismo ele está na centralidade e qualquer situação de pensar mudança tem que ter estratégia de enfrentamento em todas as áreas, né? Na educação, na cultura. Hoje mesmo nós temos atores e atrizes negros que vêm se destacando e tem um potencial igual a qualquer um outro, né? Mas os papéis relevantes, sendo protagonistas, somente nesses últimos anos é que a gente tem visto os negros e as negras, né? Então, o racismo institucional, e o que é que a gente chama por racismo institucional? Você fez a leitura ali e é bem dentro daquele propósito mesmo, é algo novo, né, para dentro, sobretudo da gestão, né, que institucional, quer dizer que está muito mais ligada à gestão e que há um desconhecimento dos gestores de não conseguir enxergar a importância de se ter equidade numa sociedade tão plural, né, como é a sociedade brasileira. Enfim, essa sociedade ela foi construída por 3 raças. Raça no sentido sociológico da autoafirmação, como o movimento utiliza esse termo. Então, foi a população indígena, foi a população negra e a população branca que construiu esse país. Então, por direito, a população negra, ela precisa ter um programa que consiga trazer ela que permanece ainda na base, na pirâmide social, à margem dessas políticas que não consegue elevar, seja na escolaridade, na inserção no mercado de trabalho, nos momentos protagonistas, no executivo, no legislativo, no judiciário, nós ainda não estamos representados igual o tamanho que somos dentro desse país, desse estado. No estado do Rio Grande do Norte, nós somos 61,3%, considerando aí a população preta e a população parda desse estado. Mas não estamos representados como nós gostaríamos. Até porque a gente não tem ainda a concepção da importância numérica que nós somos nesse estado. Perfeito. Sim, eu ia falar um pouco também sobre a questão do racismo institucional, né? Que eu estava pensando com outras companheiras e irmãs de candomblé, que o racismo institucional ele é mais uma dimensão do racismo, né? E ele nos afeta em todos os ambientes da nossa vida, não somente naquilo que a gente compreende como uma instituição, né? Como a universidade, né, que nosso ambiente cotidiano de vivenciar o racismo é o nosso ambiente que, se a gente começar a falar aqui do que a gente vivencia cotidianamente dentro da universidade, começando pela não existência de nenhum núcleo de assistência estudantil que seja voltado para a população negra, que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque a população negra que chega na universidade, ela chega com outras demandas. Já começa por ser uma minoria. Uma minoria, inteiro, já entra pelas cotas. As pessoas que existe uma discussão muito grande em torno das cotas. Eu acho que não vem ao caso a situação das cotas agora, mas eu também acho que é muito
relevante existir as cotas, até por todo o processo, claro que como uma medida emergencial, né? Que no futuro a gente possa não existir, né? Que aí vem a questão da igualdade racial. Só que o racismo institucional, ele nos afeta em vários ambientes. Nos afeta na questão da nossa mobilidade. Se a gente parar para pensar, a mobilidade da gente, da população negra que mora na periferia é diferente da minha mobilidade. E isso parte de um racismo institucional colocado pelo Estado, que não coloca possibilidades para essa pessoa se locomover. Ou também que coloca para essa pessoa ambientes que elas precisam estar inseridos, e apenas. O Estado foi só cumprir a tabela. A gente bota negro, quilombola, indígena, todo mundo na universidade e pronto. E aí o que a gente faz? A gente incha a universidade, a gente não cresce, que é uma enganação que a gente tem o tempo todo, que a universidade cresceu. Não, a universidade não cresceu, ela inchou. A gente entrou aqui com outras demandas e ela não abarca, né? E isso também é racismo institucional. Agora, uma coisa que eu queria lembrar é que o termo pode até ser novo, do racismo institucional, mas preto está morrendo, juventude preta está morrendo faz tempo, né? O problema no acesso a hospitais, o modo como nos tratam, não é de hoje, não, é de antes de minha avó. O termo bonitinho, racismo institucional, é recente, mas essa luta a gente sofre na pele há tempos. Histórias de minha avó, provavelmente das mães dela e coisa e tal. Então, é antigo, né? E existe um inconsciente coletivo o tempo todo que reproduz isso, né? E como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aqui na universidade é o espaço novo, porque a gente chegou aqui recentemente, né? E a gente está sempre o tempo todo, né? Carol, que a gente está aqui na luta sempre convidada a sair, né? De uma forma ou de outra, né? A gente sempre é colocado em situações que outros colegas não, né? E a gente pergunta por quê? Porque a gente vê racismo e tudo? Não, é porque tem racismo dentro da universidade. Ótimo. Amanda, a gente vai fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouco retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate o racismo no Brasil. Até daqui a pouco.